Verdade. Então eu queria retomar hoje um tema que nós já falamos mais aprofundadamente sobre ele, mas é sempre bom, principalmente para as pessoas que estão aí próximas, né, do período de concessão de aposentadoria, que é o seguinte. A senhora faz um estudo muito interessante a respeito da expectativa de recebimento da aposentadoria ao longo da vida. Por quê? Porque existem certos casos que seria mais vantajoso que a pessoa recebesse um pouco menos no começo, mas que tivesse mais tempo para desfrutar da aposentadoria. Como é que funciona isso, doutora Fernanda? Sim, exatamente. Quando eu falo faz um planejamento previdenciário, uma das benesses, vamos colocar assim, do planejamento previdenciário é exatamente poder descobrir isso. O quê? Se aquele primeiro benefício, aquele que vai chegar primeiro para a pessoa, de fato é o que ao longo da vida dela é o que ela vai receber mais, é o que ela vai ter mais retorno financeiro, que ela vai ter esse maior retorno deste investimento. Porque nem sempre o que chega primeiro ele é o melhor benefício para a pessoa. E às vezes também o contrário. Às vezes pode ser que aquele benefício de valor maior, o valor significativo maior para a pessoa, um benefício maior. Ele ao longo da vida, como vai demorar mais para a pessoa receber aquele benefício, ao longo da vida diluído, ela vai receber no frigir dos ovos menos do que se ela tivesse optado por algum outro benefício. Quando a gente faz o planejamento previdenciário, a gente consegue traçar exatamente o valor que a pessoa vai receber de retorno para ela. Então, por exemplo, se calcula no planejamento previdenciário quanto ela vai gastar, quanto falta ela ainda contribuir para o INSS até ela atingir a regra tal. Então, vou colocar aqui, até das 5 regras, quanto falta para ela contribuir, quanto vai custar para ela o mês a mês até a data da primeira regra, até a data da segunda, da terceira, enfim, quanto falta ela para pagar para o INSS e quanto ela vai receber do INSS numa expectativa de vida, de sobrevida normal. Claro, uma simulação, mas imagine, por exemplo, se a pessoa viver até a expectativa de vida média do homem, você viver até, por exemplo, 80 anos. Então, ali o programa vai simular quanto ela teria de retorno financeiro do INSS, recebendo aquele valor do benefício, quanto ela gastaria até essa pessoa, até cumprir essa regra, a regra 1, a regra 2, a regra 3, a regra 4, quanto ela gastaria e quanto ela teria de retorno. Subtrai um do outro e verifica o retorno líquido, vamos dizer assim, do que ela teria de efetivo retorno em cada uma das regras. Além do que, vem alguns gráficos que dá para comparar de todas essas regrinhas e verificar qual de fato realmente é o melhor para ela. Quando a gente está falando de benefício previdenciário, de aposentadoria, por exemplo, é sempre importante a gente saber se aquilo que a pessoa está escolhendo é o melhor benefício para ela. Porque nem sempre é. Às vezes pode ser que ela guarde um pouco, 1 ano, 2 anos, enfim, isso depende do caso específico da pessoa, e o benefício que ela receberia seria bem melhor. Ou também, às vezes pode ser que é o contrário, que embora o benefício daqui a algum tempo seja maior, como ela vai deixar de estar recebendo, ela vai, ao longo da vida, receber mais do que se ela guardasse aquele benefício. Então, são todas hipóteses que dá para ir conversando com o segurado e para ele ter uma firmeza em poder escolher o que ele quer fazer. Tá bom aquele benefício? Gostou daquele valor? Era aquilo que ele queria mesmo? Tem como fazer mais alguma coisa? Por exemplo, aumentar os valores das contribuições? Compensa, não compensa? Quanto vai gastar? Quanto ele vai receber? E se dá ou não para fazer alguma coisa? Estudo sobre isso. Doutora, agora, eu sei que essa pergunta não é fácil de responder, mas eu tenho que fazê-la pelo seguinte, porque com a mudança das regras assim da aposentadoria, até anos atrás, era meio que lógico você esperar um pouco mais de tempo para você se aposentar. E hoje em dia, existe essa lógica ainda, doutora Fernanda, ou não exatamente? Não necessariamente, por conta disso que eu acabei de dizer. Porque não. Por quê? Vamos lá atrás, por que normalmente as pessoas esperavam um pouco mais para se aposentar? Porque antes de 2019, a maior parte das aposentadorias, porque existem formas de cálculo
para tipos de aposentadoria, mas a maioria das pessoas se aposentavam por tempo de contribuição até 2019. Então, eu vou falar aqui da regra mais comum, tem as outras modalidades de aposentadoria. Mas só para a gente poder entender, antes da legislação anterior, na aposentadoria por tempo de contribuição, para se chegar no valor da aposentadoria, um componente, um elemento que era obrigatório para chegar no valor dessa aposentadoria era o chamado fator previdenciário. E o fator previdenciário, o que ele leva em consideração? Levava a idade e a expectativa de sobrevida da pessoa. Ou seja, quanto mais nova fosse a pessoa, menor o valor do benefício, porque ela ia receber por mais tempo. E o contrário também. Quanto mais velha fosse a pessoa, maior o valor do benefício, porque ela iria receber por um período menor. Tá, então isso era parte integrante do cálculo, via de regra, porque tinha algumas exceções que afastavam o fator previdenciário. Então, o que eu estou dizendo? Nessa pessoa, para chegar no cálculo do benefício, era a média das contribuições dela, então o valor de fato que ela contribuiu, as contribuições, multiplicada pelo fator. O que fazia reduzir o valor do benefício, se a pessoa fosse mais nova. Que a maioria das pessoas eram, porque elas acabavam não esperando muito para se aposentar. Cumpria a regra, o requisito para poder pedir, ela já fazia o pedido. Por isso que se orientava, olha, vamos se aguardar mais um pouco, ou a aposentadoria vai ser melhor. Por quê? Por conta do fator previdenciário, por conta de que a idade da pessoa seria maior e aí o fator reduziria menos. Então, isso era uma lógica até 2019, que a pessoa esperando um pouco mais, a idade dela seria maior, e esse reflexo do fator previdenciário, desse redutor por conta da idade, seria menor no valor do benefício da pessoa. Só que em 2019 mudaram-se as regras da aposentadoria, hoje em dia, só tem uma da regra, que é a regra pedágio de 50%, que traz o fator previdenciário, ou seja, esse componente da idade como redutor do benefício. A não ser essa regra do pedágio de 50%, nas outras 4 regras que atualmente vigoram, não tem aplicação do fator previdenciário. Existem outras regras que têm aplicação de idade, mas a idade não está sendo limitada como um redutor do cálculo da aposentadoria, e sim como um requisito necessário para pedir aposentadoria. Então, requisito para concessão. Ou seja, lá atrás tinha o fator, por isso que era a lógica de vamos aguardar um pouco mais, quanto mais aguardar, maior o valor da aposentadoria, porque o fator previdenciário vai reduzir menos, vai ser menor porque a pessoa vai ter uma maioridade. Hoje em dia, não necessariamente, porque só vai aplicar o fator previdenciário na regra pedágio de 50% e nas outras regras não. Nas outras regras não tem o fator, mas são regras que têm formas de cálculos diferentes também. Diferente da legislação anterior. Não tem o fator, mas tem outras modalidades não. Outros parâmetros de cálculo. Outros parâmetros para se chegar no cálculo. Então, tem regra que é 60%, tem regra que é 100%, enfim. Aí se consegue concretizar, observar, olhar certinho qual regra tem o melhor valor do benefício, justamente por quê? Porque os cálculos das regras atualmente são diferentes entre elas. Não são todas as regras não têm a mesma lógica de cálculo. Esse exemplo que eu dei, o pedágio de 50% é a única regra em que atualmente se aplica o fator previdenciário. Nas outras regras, não. Agora, nas outras regras, tem regra que a média, que o valor da aposentadoria vai ser 100%. Tem regra que não é 100%. Tem regra que é 60% mais 2%, conforme aquilo que ultrapassar 15 anos para a mulher ou 20 anos para o homem. Por isso que elas vão ser diferentes. Então, elas são diferentes no requisito para pedir, porque cada uma das regras tem requisitos próprios, e são diferentes também no cálculo, na sistemática de cálculo prevista pela lei para cada uma das regras. Por isso que vai dar uma regra, vai dar um valor melhor, outra um valor um pouco inferior, uma vai dar um valor melhor, só que precisa guardar a idade, a outra não vai ter a idade. E aí é importante juntar tudo, cruzar todos esses dados e olhar, nessa regra vou receber o benefício tanto, tal valor, vou ter o retorno de tal valor, na outra vai ser assim, assado, assim, e aí verificar e cruzar todas elas e achar ali, ó, olha, a melhor regra é essa,
é essa, tanto em relação ao primeiro momento, é que vai chegar primeiro, quanto porque ela é melhor financeiramente. Ou não, é melhor aguardar mais um pouco, porque essa outra regra aqui vai te trazer um benefício muito melhor ao longo da vida. Então, essa lógica, ela fica quebrada atualmente por conta disso, porque os cálculos mudaram. E os cálculos mudaram, não é que só mudou uma regra e passou a vigorar um cálculo único. Não, nós temos cálculos diferentes para cada uma dessas regras de transição hoje. Lá atrás fazia sentido por causa do fator previdenciário. Hoje em dia depende da regra que a gente estiver falando. Perfeito, perfeito. Bom, assim como o médico pede exames para ter um diagnóstico, né, do seu paciente, no caso da doutora Fernanda, ela pede realmente a vida laboral da pessoa, as contribuições, enfim, para chegar a esse diagnóstico, né, doutora? Sim, com certeza. Por isso que é importante olhar, observar os documentos, verificar se tem alguma forma de aumentar esse valor do benefício, que às vezes tem, às vezes aquela pessoa pode querer modificar o pagamento, aumentar o pagamento para receber um benefício maior. Às vezes pode ser que se ela aumentar, esse retorno desse benefício não seja muito relevante, que não compensa fazer isso para ela. Tudo isso dá para olhar, extrair, observar certinho. Ou outros exemplos, tá faltando algum período, existe como a gente achar esse período? Existe possibilidade de pagar atrasados, existe possibilidade de incluir período rural, período da roça, para somar tempo. Às vezes a pessoa ainda não tem o tempo necessário para obter a aposentadoria. Mas aí se encontra um período que ela trabalhou, um período rural, e ela vai acrescentar esse período rural para a contagem de tempo. Ou um período de insalubridade, que ela vai contar esse período de insalubridade para aumentar o tempo de contribuição e ela chegar no requisito mínimo para aposentadoria. Então, são várias vertentes ali que podem ser analisadas para chegar num benefício que a pessoa fique... o benefício que ela tenha direito e que, de fato, dentre as condições dela, seja aquilo melhor com aquilo que ela contribuiu para ela. Outro exemplo também, outro exemplo que às vezes a gente verifica, a pessoa está pagando uma contribuição, uma alíquota maior, sendo que ela não precisaria estar pagando sobre aquilo, ela poderia estar pagando menos. Um exemplo comum, às vezes a pessoa vai se aposentar sobre um salário mínimo, porque a vida inteira ela pagou por um salário mínimo, enfim, ela está contente com essa aposentadoria, então ela vai se aposentar sobre um salário mínimo, na aposentadoria por idade, que seria, nesse exemplo que eu estou inventando, o primeiro benefício para ela. E se essa pessoa estiver pagando a alíquota de 20% do salário mínimo, ela não precisa pagar 20%. Ela poderia, nesse exemplo, pagar apenas 11%. Por quê? Porque a alíquota de 20% dá direito à aposentadoria acima de um salário mínimo e também às outras modalidades de aposentadoria que não a aposentadoria por idade. Então, para pedir outro tipo, essas regras de transição, aposentadoria por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição mais idade mínima, enfim, outras modalidades da aposentadoria, a pessoa precisa pagar na alíquota de 20%. E se ela quiser ter um benefício maior do que um salário mínimo. Agora, tem gente que está pagando 20% de um salário mínimo e daí, ao apurar o benefício, se verifica que a primeira aposentadoria para ela vai ser a aposentadoria por idade, ou seja, ela não vai usar essa opção dessa opção que obriga ela a pagar essa alíquota. Seria aposentadoria por idade, ela sempre contribui pelo mínimo e vai continuar pagando e está pagando pelo mínimo. Então ela poderia reduzir essa alíquota. Tudo isso dá para olhar, formatar. Vamos colocar assim, para formatar para a pessoa escolher e com a forma dela proceder de uma forma benéfica para ela. Tanto seja para mais ou para menos. Não jogar dinheiro fora. Perfeito. Lembrando que tudo que você ouviu aqui da doutora Fernanda estará daqui a pouquinho no site do Farol e principalmente também no novo site da Tribuna de Limeira, com chamada e tudo. Doutora, ficou muito claro. Sempre é bom, né, a gente falar sobre isso, porque cada dia que passa tem mais gente querendo a aposentadoria, se aproximando desse momento também da aposentadoria, que é sempre muito importante para quem trabalhou uma vida inteira. Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez, até uma próxima ocasião, até a próxima semana e até lá. Obrigada, eu que agradeço. Ótima sequência de programa. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até mais.